Amados irmãos em Cristo, que o Senhor dos altos céus os abençoe e faça resplandecer sobre cada um de vocês a sua face e lhes conceda a sua paz. Que Deus fale contigo e te abençoe em nome de Jesus. Eu sou Edgar de Oliveira e tem sido uma grande bênção orar com vocês através dos Salmos. O objetivo dessa rede de oração e intercessão é que cada um de nós aprenda a palavra de Deus. Daí nós iremos analisar os Salmos versículo por versículo e você poderá compreender com profundidade a palavra do Senhor. E durante a semana nós iremos meditar nesse Salmo para que o conteúdo desse Salmo venha de fato a habitar em nosso coração. E durante toda a semana nós oraremos pelos pedidos que serão deixados aqui nos comentários. Então não deixe de fazer os seus pedidos. Tenha em mente, em nome de Jesus, que tudo que será dito aqui deve ser aprendido e colocado em prática. E para que isso aconteça, é necessário que você aprenda a meditar na palavra do Senhor. Eu aconselho que você ouça essa mensagem todos os dias até o nosso próximo encontro, para que você possa assimilar bem todo o conteúdo do Salmo. E hoje nós falaremos sobre o Salmo 15. E após, iremos levantar um grande clamor a Deus. Você já pode deixar o seu pedido de oração, tá bem? Eu vou orar por você que deseja andar de forma sincera e praticar a justiça e viver em verdade. Você que tem encontrado dificuldades em refrear a sua língua e tem desagradado ao Senhor. Você que deseja fazer o bem a todos e ser um instrumento da justiça de Deus. Você que deseja viver no temor do Senhor, tendo uma palavra reta e honrosa, cumprindo sempre os seus compromissos com Deus e com o próximo. Você que deseja agir sempre com retidão diante de Deus. Você que precisa de um milagre de Deus em relação a problemas de ordem emocional, econômica, sentimental. Você que tem muitos desafios pela frente, mas tem se sentido cansado e fraco e tem tido pensamentos ruins em relação ao seu futuro. Você que precisa de uma intervenção de Deus agora mesmo por causa de alguma demanda que precisa de uma urgente solução. Eu vou colocar todos os seus pedidos diante de Deus em oração. Já deixe o seu pedido agora mesmo nos comentários. Tenha bom ânimo, pois Deus ouve as nossas orações e tem prazer em nos acudir quando a Ele clamamos. Se você está chegando agora aqui no canal, inscreva-se no canal e já deixe o seu like para não perder nenhum dos nossos vídeos. O Salmo 15 é mais um salmo escrito por Davi, que espiritualmente descreve um homem que é uma criança versada na igreja de Deus na terra e que habitará na casa do Senhor para sempre lá no céu. Trata-se primeiramente de Jesus, o homem perfeito, e nele todos os que pela graça são conformados à sua imagem. O versículo 1 faz a pergunta e os versículos 2 a 5 dão a resposta. Veja só, o salmo começa assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta nos leva a considerar quem da natureza mortal pode habitar com Deus, que é o temeroso fogo consumidor. Onde os anjos se curvam com o rosto coberto, como os homens poderão adorar? Pense nisso. As almas verdadeiramente humildes encolhem-se sob o senso da indignidade absoluta, não ousando aproximar-se do trono de Deus da santidade, se não for por meio dele, o nosso Senhor, o nosso advogado, que habita no templo celestial, porque a sua retidão permanece para sempre. Quem terá permissão para pertencer à casa de Deus, permanecer debaixo do seu teto e desfrutar de comunhão com ele? Quem será o cidadão de Sião e o habitante da Jerusalém celestial? A pergunta é feita porque é uma controvérsia. Nem todos os homens têm esse privilégio. Mesmo entre os mestres, há estranhos na comunidade que não têm relacionamento secreto com Deus. Com base na lei, o mero homem não pode habitar com Deus, pois não há ninguém na terra que satisfaça as justas exigências mencionadas nos versículos subsequentes. Só o Senhor do tabernáculo pode nos informar quais são as qualificações para servi-lo, pois quando ele nos ensinar, veremos claramente só o nosso imaculado Senhor Jesus
e os que são conformados à sua imagem, que podem se colocar com aceitação na presença da majestade nos altos céus. Sem as vestes nupciais da retidão em Cristo Jesus, não temos direito de nos sentar no banquete da comunhão. Sem a sinceridade em nosso andar, não somos qualificados para a igreja imperfeita na terra e certamente não devemos esperar que assim entraremos na igreja perfeita nos céus. Mas Davi nos diz quem habitará nos céus: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, em resposta à pergunta feita no primeiro versículo, o Senhor nos informa pelo Espírito Santo quais são as características internas do homem que pode habitar no Santo Monte. Em termos de perfeição, essa santidade se acha apenas num homem de dores, mas em termos de medida, é trabalhada em cada um do seu povo pelo Espírito Santo. A fé e as graças do Espírito não são mencionadas, porque essa é uma descrição do caráter externo. Onde há frutos sem que se veja raiz, indica a certeza de que a raiz existe. Observemos o porte, a prática e a palavra do homem aceito. Ele é aquele que anda em sinceridade, ou integridade, como diz a Almeida Revista e Atualizada, que se mantém ereto, como aqueles que andam na corda bamba, sem se inclinarem para um lado ou para o outro. Ou como aqueles que levam mercadoria preciosa, mas frágil, em cestas na cabeça, que se não tiverem muita atenção para manter as cestas equilibradas, irão perder tudo se deixarem a posição ereta. Os verdadeiros crentes não bajulam como os bajuladores, não zigue-zagueiam como as serpentes, nem se entortam para um lado como aqueles que têm alvos desonestos. Eles têm a forte firmeza de caráter do princípio vital da graça interior e, sendo íntegros, podem andar com integridade. Andar é de muito maior importância do que falar. Só é íntegro aquele que é de andar íntegro e cuja honestidade é íntegra. Guarde isso no mais profundo do seu coração. O texto diz que este é aquele que pratica a justiça. A fé se mostra por meio das boas obras, não sendo então uma fé morta. A casa de Deus é uma colmeia para os obreiros e não um ninho para os zangões. Se não estamos servindo ao Senhor positivamente e fazendo a sua santa vontade no ponto máximo das nossas forças, podemos seriamente discutir o nosso interesse nas coisas divinas, pois as árvores que não dão fruto têm de ser cortadas e lançadas ao fogo. Os nécios do Salmo 14 falavam falsamente segundo o seu coração. Observe aqui o contraste extraordinário. Os santos não só desejam amar e falar a verdade com a boca, mas também buscam ser verdadeiros interiormente. Não mentem nem sequer no recesso do coração, pois Deus está ali e ouve. Depois dos aspectos positivos, vêm os negativos. Veja só, o texto nos diz: aquele que não difama com a sua língua. Há um modo pecaminoso de caluniar com o coração quando pensamos muito duramente sobre alguém, mas é a língua que faz o dano, não é verdade? A língua de alguns homens morde mais que os dentes. A língua não é de aço, mas corta, e as feridas são muito difíceis de sarar. Amar o próximo como a nós mesmos nos torna zelosos do bom nome do próximo, cuidadosos para não causarmos danos aos seus bens ou, pelo mau exemplo, corromper-lhes o caráter. Se não houvesse pessoas que gostam de ouvir fofocas, haveria um fim do comércio de espalhá-las. John Trapp diz que o fofoqueiro carrega o diabo na língua e o ouvinte de fofocas leva o diabo nos ouvidos. Tente guardar essa frase, amados irmãos.
porque ela expressa a pura verdade. O fofoqueiro carrega o diabo na língua e o ouvinte de fofocas leva o diabo nos ouvidos. Temos de dar honra a quem é devido. Podemos honrar o porta-joias mais tosco em virtude das joias, mas não devemos apreciar as falsas pedras preciosas por conta do lugar em que estão. O pecador adornado com artefatos de ouro e roupas sedosas não deve ser comparado ao santo em trapos, mais do que comparamos a luz fraca de um castiçal de prata ao sol atrás de uma nuvem. O Salmo também nos diz que habitará no tabernáculo de Deus aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Jesus nos ensinou a não fazer juramentos, pois a nossa palavra deve ser tão boa quanto um juramento. Quando prometemos algo, devemos cumprir, ainda que isso nos cause prejuízo. Os comerciantes perspicazes podem fazer negócios que causam perdas sérias, mas seja o que for que percam, se mantiverem a honra, as perdas serão suportáveis. Se perderem a honra, tudo o mais estará perdido. Aprendam isso. Se vocês não cumprirem com a palavra, vocês perderão a sua honra e tudo o mais estará perdido. Este é um sábio conselho. E o Salmo nos ensina a não emprestar nosso dinheiro com usura. O fato de o emprestador ter parte com o tomador de empréstimo nos ganhos obtidos com o dinheiro é muito adequado e próprio. Mas o homem de bens dilapar o pobre infeliz que por desventura obteve um empréstimo é abominação ao Senhor. É algo simplesmente abominável. Aqueles que oprimem os negociantes pobres, as viúvas necessitadas e outros em situação semelhante, cobrando juros a taxas intoleráveis, descobrirão que o ouro e a prata que obtêm estão corrompidos. O homem que morará no monte do Senhor tem de sacudir esse pecado, como Paulo sacudiu a víbora no fogo em Atos 28, versículo 4 e 5. O cristão também não deve receber subornos. O suborno é um pecado para quem dá e para quem recebe. Ele lembra que Jesus, em vez de tomar a recompensa contra os inocentes, morreu pelos culpados. Se o cristão seguir os conselhos que este salmo apresenta, ele nunca será abalado. Não há tempestade que o demova das fundações, arraste-o do ancoradouro ou seja capaz de desarraigá-lo do lugar. Como o Senhor Jesus, cujo domínio é perpétuo, o verdadeiro cristão nunca perderá a coroa. Ele não só estará em Sião, mas será como Sião, inabalável e firme. Ele habitará no tabernáculo do Altíssimo, e nem a morte, nem o julgamento o removerá do lugar de privilégio e bem-aventurança. Amém? Você crê nisso, meu amado irmão e minha amada irmã? Enquanto você deixa o seu pedido de oração nos comentários, eu já quero orar por você. Senhor Deus, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem após esta vida terá o prazer de passar a eternidade contigo no céu? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Nós desejamos ser assim, Senhor. Desejamos andar com sinceridade diante de Ti e diante dos homens. Desejamos praticar sempre o que é justo e falar sempre a verdade em nosso coração. Que a nossa língua não difame ninguém e que não venhamos a fazer mal ao nosso próximo, mas que a nossa palavra sirva para a edificação da Tua igreja e edificação das pessoas que cruzarem nosso caminho. Desejamos que o temor a Ti sempre esteja presente em nosso coração, pois o temor a Ti é o princípio do conhecimento. Este temor que respeita, que reconhece quem Tu és e o que o Senhor é capaz de fazer. Esse temor de um filho pelo seu pai, esse temor que é cheio de amor e consideração. Ensina-nos a agir assim contigo, ó Senhor. Que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não. Que sejamos verdadeiros sempre e honremos nossa palavra e nossos compromissos, ainda que isso seja penoso e que venhamos a levar prejuízo. Ensina-nos que o pouco contigo é muito, mas o muito sem ti é nada e não serve para nada, não presta para nada. Que sejamos justos com o nosso próximo, assim como somos alvos da Tua graça. Senhor, eu te peço humildemente,
Que o Senhor venha socorrer este irmão e esta irmã que tem encontrado dificuldades em refrear a sua língua e tem desagradado ao Senhor. Que haja arrependimento verdadeiro em seus corações e que o Senhor os fortaleça para que eles possam ser fiéis em toda e qualquer situação. Que o Senhor os capacite para a tua obra e que eles deem um bom testemunho e sejam um instrumento da tua justiça. Que em seus lábios haja sempre uma palavra reta e honrosa e que eles sejam capazes de cumprir sempre os seus compromissos contigo e com o próximo. Deus, eu peço a Ti em favor destes que necessitam de uma intervenção Sua neste exato momento. Muitos estão precisando de um milagre. Ó Deus, por favor, Tu és o Senhor dos milagres. Clamamos a Ti para que a Tua mão esteja estendida sobre o Teu povo nesta hora e que a solução que o Teu povo necessita chegue sem demora. Senhor, muitos têm vivido na corda bamba, temendo que a qualquer momento o pior venha a acontecer. Mas Tu és o Senhor da nossa provação, o nosso sustentador, o Deus da nossa salvação, a nossa fortaleza em tempos de angústias. Senhor, que este problema de ordem emocional, de ordem econômica, de ordem sentimental, de ordem espiritual, esse problema causado por alguma doença, causado pela depressão que insiste em derrubar muitas pessoas, ó Senhor Deus, que faz com que os ossos enfraqueçam por causa de uma tristeza muitas vezes inexplicável. Senhor, que tudo isso cesse em nome de Jesus. Que assim como o Senhor Jesus ordenou que a tempestade cessasse, que todos esses problemas sejam impedidos de prosseguirem nas vidas dos Teus filhos, amados filhos, que agora oram a Ti. Que haja um renovo de suas forças, um renovo na fé e na esperança, e que os cansados possam se sentir fortes novamente, que os doentes sejam curados, que aqueles que estão hospitalizados recebam alta o quanto antes, que haja em nosso meio um agir sobrenatural do Teu Espírito Santo para que um avivamento aconteça em nossa nação. Ó Senhor Deus, que aconteça primeiro em nosso coração. Clamamos por um avivamento em nosso meio, Senhor. O Senhor agiu assim no passado e pode agir assim novamente, levando os jovens, os idosos e famílias inteiras ao arrependimento e a uma mudança de vida. Senhor, desejamos ver pessoas se arrependendo de seus pecados e vivendo para a Tua glória. Que esta seja uma realidade antes de qualquer coisa em nossa casa. Faça esse grande milagre em nossa família, ó Deus. A Ti clamamos, no nome santo de Jesus, Teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém. Aleluia. Como você está se sentindo agora? Certamente você está melhor e vai melhorar mais e mais para a glória de Deus. Persevere em oração, lute com Deus no seu lado, sempre, e você verá o agir de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família inteira, amém? Não se esqueça de fazer essa oração continuamente. Volte a este vídeo, assista esse vídeo ao longo da semana para que os seus ensinamentos possam ser encarnados no seu coração, de forma tal que você seja capaz de botar esses ensinamentos em prática. Sim, no seu dia a dia, fazendo diferença na sua casa, na vida dos seus amigos, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar onde você esteja, que essas palavras possam estar batendo, latejando em seu coração. Lembre-se que a nossa vitória é certa, amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você e para que outros orem por você também, amém? Compartilhe essa oração, não deixe de compartilhar e que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.